O primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar reuniram-se com o principal oficial de segurança do Irão em Teherão no sábado para discutirem a diminuição das tensões e a prevenção de repercussões regionais mais amplas. O principal oficial de segurança do Irão recorreu à rede social X para declarar que os acordos estruturais para as negociações estão a progredir. Isto ocorre num momento em que o Irão intensificou a sua retórica, com altos funcionários a emitir advertências cada vez mais severas à União Europeia e ao Ocidente, mesmo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a afirmar que as negociações ainda são possíveis. Enquanto isso, o Catar reafirmou o seu apoio a soluções pacíficas e enfatizou a necessidade de proteger a população da região. Em comunicado, Doha enfatizou a coordenação com países irmãos e amigos, linguagem que sinaliza um impulso para a contenção coletiva em vez do confronto. O Catar, o Egito e a Turquia estão a trabalhar para mediar e impedir que a crise se agrave. For regional mediators, the priority now is clear: keeping diplomacy alive and preventing tensions from turning into open conflict. Adil Halim, Euronews, Doha. O Irão disse que vai passar a considerar todas as forças armadas da União Europeia como grupos terroristas, reagindo com veemência à decisão do Bloco de classificar a Guarda Revolucionária paramilitar do país dessa forma. O anúncio foi feito pelo presidente do Parlamento da República Islâmica no domingo. A resposta de Teherão, provavelmente uma medida simbólica, está a recorrer a uma lei de 2019 para declarar os grupos militares de outras nações como terroristas. A medida da União Europeia foi motivada pela repressão violenta dos protestos em massa no Irão. As forças de segurança deste país têm reagido com extrema brutalidade contra os manifestantes nas últimas semanas. Organizações de direitos humanos estimam que milhares de pessoas foram mortas e vários ministros dos negócios estrangeiros do bloco chegaram a falar recentemente de até 30 mil vítimas. Os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a listar o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica como um grupo terrorista. Um ataque russo causou danos numa maternidade em Zaporíjia, tendo ferido pelo menos 9 pessoas, incluindo uma criança, informaram as autoridades ucranianas no domingo. De acordo com o Serviço Estatal de Emergência, os dois ataques provocaram um incêndio que começou no segundo andar do edifício, na área de recepção do Departamento de Ginecologia. 2 mulheres e um menino foram examinados e todos os incêndios foram posteriormente extintos, informaram as autoridades. O ataque aconteceu num contexto de esforços contínuos dos Estados Unidos para negociar um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. No domingo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que as negociações trilaterais estavam marcadas para 4 e 5 de fevereiro em Abu Dhabi. Atualmente, no seu 4º ano, a guerra da Rússia na Ucrânia continua a ser o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A memória do Holocausto e as lições que dele se retiram devem ser recordadas e postas em prática 365 dias por ano, não apenas no dia 27 de janeiro, Dia Mundial da Recordação do Holocausto, disse Dani Dayan, presidente do Yad Vashem, à Euronews durante a visita a Bruxelas, na semana em que se comemora o aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz. The thing that characterizes anti-Semitism today, I think, is the most worrying. It is that it had become the common denominator, the only common denominator of all extremists. Right-wing extremists, left-wing extremists, Islamist extremists, they hate each other. They don't agree on anything. On the issue of hatred of Jews and hatred of the Jewish state, they don't only agree, but they collaborate, they create synergy. And that is very worrying, very concerning. Dayan diz que o antissemitismo tem sido amplamente politizado e utilizado por algumas forças políticas na Europa. We see parties in Europe that have clear neo-Nazi roots, and I don't want their support. I don't want their friendship. I don't want to collaborate with them. We have no relations in Yad Vashem, not with the AfD, not with the FPÖ and others. Sometimes that is misunderstood because they visit Yad Vashem. Yad Vashem is open to everybody, but doesn't mean that they condone their ideology. There are those that think that the way to
befriend the Jews, to show sympathy to the Jews, is to hate Muslims. I don't want that kind of friendship. I don't want someone to show me that he likes me by hating others, by hating Muslims. No, we reject also Islamophobia. O programa do Carnaval de Veneza, que começou no sábado, continuou no domingo com um desfile aquático. Um grande rato de gesso liderou os barcos cheios de pessoas disfarçadas, acrobatas e atores no Canal Grande. O rato simboliza Veneza na época do Carnaval e abriu o desfile quando chegou a Ponte Rialto, soltando fitas coloridas. Per me è essere veneziana ed essere parte di una comunità attiva, vivace e intelligente e soprattutto con delle tradizioni solide. Per cui oggi è stata una giornata speciale dove si commemora proprio la nostra tradizione. O Carnaval deste ano é intitulado de Olimpo, a origem do jogo, uma referência aos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-Cortina, que começam na sexta-feira. O Carnaval de Veneza dura até ao dia 17 de fevereiro. Numa encosta nas margens do rio Cetrajo, perto da aldeia de Kalopanagiotis, distrito de Nicósia, encontramos o mosteiro de São João Labadistis. É um dos mosteiros mais antigos de Chipre, embora a data exata da fundação seja desconhecida. O complexo de edifícios, que sobrevive até hoje, foi alvo de extensas reconstruções e restauros ao longo de várias épocas. O padre Theodoros Ivana, guardião do mosteiro, conta a história à Euronews. Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου Λαμπαριστή είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της Κύπρου και είναι ένας χώρος γεμάτος χάρη, ιστορία και πολιτισμό. Είναι και μοναδικό επειδή αυτό το συγκρότημα αποτελείται από 3 ενωμένες εκκλησίες κάτω από μια στέγη. Η πρώτη εκκλησία χτίστηκε στις αρχές του 11ου αιώνα στη δεύτερη βυζαντινή περίοδο της Κύπρου και είναι στην ουσία μια βυζαντινή βασιλική μετρούλο και σώζονται στην πρώτη εκκλησία τοιχογραφίες από το 12ο μέχρι και το 16ο αιώνα. Η μεσαία εκκλησία, στην οποία βρισκόμαστε τώρα εμείς, είναι αφιερωμένη στον τοπικό Άγιο Ιωάννη Λαμπαριστή. Εδώ δυστυχώς δεν σώζονται τοιχογραφίες επειδή σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες στις αρχές του 18ου αιώνα ο ναός κάηκε και τότε πιθανόν καταστράφηκαν οι υφιστάμενες τοιχογραφίες. Η τρίτη εκκλησία του συγκροτήματος, το παρεκκλήσιο του Ακάθιστου Ύμνου, το οποίο είναι γνωστό και στο λατινικό παρεκκλήσιο, προσθέθηκε προς τα τέλη του 15ου αιώνα, όταν στην Κύπρο έχουμε τις αρχές της Βενετοκρατίας. Στο τρίτο παρεκκλήσιο έχουμε πολύ ωραίες τοιχογραφίες από τις αρχές του 16ου αιώνα. Έχουμε ένα διαφορετικό στυλ, μια διαφορετική νοοτροπία, Ιτάλο-Βυζαντινή, με επιρροές από την Αναγέννηση. O mosteiro não é o único desta área a ter sido declarado Património da Humanidade em 1985. Εκτός από την εκκλησία του Ιωάννη του Λαμπαδιστή, υπάρχουν στην περιοχή του Τρόδους άλλες 9 εκκλησίες, παλιές εκκλησίες, που είναι μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Και αυτές οι 10 εκκλησίες είναι οι μοναδικές σε ολόκληρη την Κύπρο, που είναι μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές, όχι μόνο χριστιανοί Ορθόδοξοι, επισκέπτονται τους ιερούς ναούς από κάθε γωνιά του πλανήτη. Εκμεταλλευόμενοι και την στενή συνεργασία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και το Υφυπουργείο Τουρισμού της Μεγαλονήσου. Από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, στο Τρόοδος, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης. Apareceu nas águas do Mediterrâneo há alguns anos, inicialmente perto de Chipre e depois no Mar Egeu. Originário da Ásia, o peixe-leão está a aproveitar o aumento da temperatura do mar para se espalhar rapidamente pelo Mediterrâneo. Esta espécie alimenta-se de todos os tipos de peixes menores e não tem inimigos naturais nesta região. Como resultado, as populações de peixe-leão estão a multiplicar-se enquanto outras espécies vão diminuindo. Αυτό το ψάρι το έχουμε δει στην Ελαφώνησο 5 χρόνια πριν πρώτη φορά. Ήταν μόνο ένα. Τα τελευταία χρόνια από ένα που είδαμε
στην Ελαφώνησο, τώρα βλέπουμε χιλιάδες. Γιατί πολλαπλασιάζει πάρα πολύ γρήγορα, βγάζει 2 εκατομμύρια αυγά του χρόνου, το οποίο σημαίνει ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, σε 10 χρόνια θα έχουμε 30% lιγότερα ψάρια από αυτά που έχουμε σήμερα. A melhor solução para proteger os restantes peixes vem da gastronomia. A ideia é incentivar a sua pesca para consumo. O peixe-leão já tem variadíssimas possibilidades de confecção e os especialistas explicam que não é perigoso, pois 20 minutos depois de ser apanhado, o veneno que contém é neutralizado. Προφανώς και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε στην κουζίνα μας στο έπακρο. Μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις αυτό το ψάρι. Για εμένα προσωπικά μου θυμίζει λίγο τη σκορπίνα, σε εισαγωγικά δηλαδή, και το κρέας του είναι έτσι τρυφερό. Μιλάμε για το λεοντόψαρο, που είναι ένα ψάρι το οποίο δεν είναι βλαβερές για τον άνθρωπο. Γιατί ακούω συνέχεια ότι είναι επικίνδυνο, δεν είναι καθόλου επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Organizações não governamentais na Grécia lançaram uma campanha para informar profissionais da área de catering e consumidores sobre as diversas maneiras pelas quais o peixe-leão pode ser preparado. Το μαγειρεύουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε ομό, μπορούμε να το κάνουμε σεβίτσε, τυρατίτο, σε σούσι, ψαρόσουπα που είναι top πραγματικά, ή και στα κάρβουνα. A gastronomia sustentável é a solução para controlar as populações de peixe-leão. Apesar das reservas iniciais, os pescadores de muitas ilhas gregas começam agora a vender esta espécie e os consumidores estão a responder positivamente. Muitos acreditam que é apenas uma questão de tempo até o vermos nos mercados da capital grega.